Bem-vindo ao canal Espiritualidade Diária. Bom, eu vou problematizar um pouco, porque eu acho que a reencarnação é a maior terapia de vidas passadas que existe. Estar reencarnado já é uma terapia de vida passada. Porque você vai nascer na família e vai ter uma regressão de memória. Né? Quando chegar sua sogra, sogro, cunhado, genro, nora, é uma terapia de vida passada. Né? Os filhos que chegam no lar, os colegas de trabalho, os companheiros de movimento espírita, é uma terapia de regressão. A proposta da encarnação é trazer o passado para que o novo seja construído. Então, nesse sentido, e puxando um gancho na fala do Dr. Sérgio, nós precisamos ter essa visão integrativa. Não dá mais para estabelecermos divisórias. O Emmanuel já falava isso no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida. Ele dizia assim, que o nosso grande erro foi ter estabelecido divisórias entre o templo e a oficina. Toda a natureza é altar de adoração e oficina de trabalho. Então, no trânsito, eu estou em prece, eu estou em trabalho divino, quando eu sento na minha cadeira, quando eu estou dando uma sentença, quando eu recebo alguém, quando eu tomo uma decisão, eu estou efetivamente numa prática espírita, uma prática espiritual, numa prática de transformação moral. O que eu acho que o grande segredo aqui é, primeiro, nós não estamos aqui buscando um remédio que elimine as dificuldades, porque as dificuldades já são o remédio. Os desafios da vida são os elementos de cura da nossa alma que está embotada, que está cristalizada, que está apegada a determinadas situações. E somente, eu me lembro lá do Evolução em Deus, eu comentava isso com o Décio, lá do Leptótrix, né? Aquela carapaçazinha de ferro. Então o que a espiritualidade faz para dar um impulso evolutivo? Tira a carapaça dele, ferruginosa, e ele tem que buscar alternativas. Então o processo de evolução espiritual é assim também, né? As circunstâncias que vão chegando, os fatos da vida, eles são verdadeiras propostas educativas. Nós não precisamos criar outras. Não é? Eu fico curioso porque também não podemos cair numa tendência de criar práticas artificiais. Não é? A encarnação é a prática. É a prática. Então você vive situações familiares que são terapias de vida passada. Verdadeiras terapias de vida passada. Em que você vê no outro aquilo que você construiu nele. Você vê o outro apresentando comportamentos que você construiu. É importante a gente atentar para isso. Por exemplo, o livro Nosso Lar, o pai do André Luiz, eu sempre me coloco, acho esquisito me deixar longe dos médicos. Sabe que eu estou tão perigoso assim? Né? Não faz bullying com a gente não, né? Hã? Isso é bullying com a gente. O pai do André Luiz, o André Luiz é amparado pela mãe dele, e o pai está naquela região mais difícil, e lá ele estava com as duas amantes. Né? Então, é interessante porque não há julgamento moralista no livro. O que a mãe do André Luiz diz é, ele vai renascer e vai receber as duas amantes por filha.
Eu quero ver na hora que as duas filhas estiverem com 16 anos e começar a sair para balada. Porque aqueles condicionamentos que ele criou nas duas amantes, ele terá que agora conviver nas duas filhas. Então, a maneira com que ele relacionou com a amante, a maneira com que ele lidou com sexo e afetividade, ele vai ver agora a filha lidando com o outro. Você quer terapia de vida passada melhor do que essa? Essa é a grande terapia de vida passada. Agora, evidentemente que, e aí eu concordo e faço coro com o Dr. Sérgio, nós precisamos de mais humildade. Precisamos de mais humildade. Então, se eu me percebo numa situação que eu preciso de ir ao psiquiatra, eu vou ao psiquiatra. Não tem porquê. Eu, graças a Deus, eu já moro do lado de um, que é o Roberto Lúcio, do Hospital Espírita André Luiz, né? Então, meu psiquiatra já é meu vizinho. Já estou medicado, né? Então, ele já está lá do ladinho. Mas precisou ir ao psicólogo, você precisa tratar desses programas que estão por baixo, que você não está conseguindo ver? Trate. Chegou na casa espírita, você deu atendimento espiritual, eu falei do evangelho, dei as indicativas, mas percebi que a pessoa precisa de um aporte psicológico. Eu falo, olha, procura alguém da sua confiança, vai olhar isso, vai cuidar de você. Tem uma questão psiquiátrica, a gente fala, olha, eu acho que o seu caso precisa de um psiquiatra. Ou você vê a pessoa que está extremamente organicamente comprometida, precisando de uma intervenção medicamentosa, fala, você precisa de um médico. Recentemente eu passei por uma situação, fui fazer um exame, estava lá tudo baixo, o médico falou, meu amigo, não vai ter jeito, você vai ter que complementar aqui umas vitaminas, você está bastante debilitado, né? Por deficiência de alimentação. Não é? Então, eu tenho cuidado com o corpo, aí tive que começar a fazer uma dieta de alimentação, certos nutrientes, aí equilibrou, fiz o exame, agora está tudo bem. Tinha desenvolvido até uma glicemia, né? E que foi... Então, assim, essa humildade a gente precisa ter, porque a casa espírita e a doutrina espírita, ela vem indicar os rumos, o nosso destino espiritual. Ela vem apontar aqueles valores que não são valores da Terra, são valores do universo infinito. Não é? Existe um código aí internacional de saúde? Pois é, existe um código ético multi-universo. Esse código ético universal diz respeito à nossa constituição espiritual. Então, por exemplo, nenhum de nós consegue odiar por muito tempo. Isso é uma lei divina. Quanto mais tempo você passa odiando, você vai desestruturando o seu físico, o seu emocional, o seu psicológico, e aí entra num aspecto psiquiátrico. Porque nós não fomos criados para odiar. Nós não fomos criados para guardar mágoa. Isso é uma lei divina. Então, quando Jesus diz perdoa, isso não tem nada a ver com igreja. A gente fala de Jesus aqui, o pessoal acha que lá vem o religioso, lá vem com a cruz na mão. Não entendeu. Não entendeu. Nós não podemos confundir o que o Cristo é com o que transformaram o Cristo. O que transformaram é a responsabilidade dos homens. O Cristo não tem nada a ver com isso. Ele veio trazer um padrão espiritual e nos dizer que fomos feitos para amar, para perdoar, para nos libertar das mágoas, para superar, para transcender. Então, nesse sentido, eu fico muito preocupado, porque hoje a gente vive um paradigma materialista e ele está expirando, então ele está dando os últimos gritos. E o último grito do paradigma materialista é: você não pode sofrer.
uma vida sem dificuldade. Gente, isso não existe. Não existe vida sem dificuldade. Eu adoro, por exemplo, instrumento, todo mundo sabe disso, eu toco violão, estudo, né? A dificuldade, olha, ela está em... Você só adquire qualidade pelo grau de competência com que você lida com a dificuldade. O que separa o meu professor de mim, que é um grande professor, inclusive, o que o separa de mim, eu, dele, é que tem dificuldades que ele coloca na partitura e eu não consigo superar. Eu não consigo executar aquilo no instrumento. E você coloca a mesma partitura na frente dele e ele superou. Então, enxergar a dificuldade como convite à transcendência. Convite à transcendência. E o que você vai usar? Tudo que a providência divina colocar no seu caminho, utiliza. Utiliza o psiquiatra, utiliza o psicólogo, utiliza o amigo, utiliza a casa espírita, o livro espírita, utiliza tudo, utiliza esses recursos, mas como alguém inteligente, que sabe que cada um deles é uma ferramenta. Individualmente ela não vai resolver todo o problema, elas vão resolver em conjunto. Se nós formos capazes de reuni-las no conjunto. Então, e se for necessário ir para uma terapia de regressão, vá. Vá, se for necessário, faça. O profissional sério, escolha um profissional sério. A gente tem, por exemplo, o Alberto Almeida, lá trabalha com isso, com a maior seriedade do mundo. E tem casos que a pessoa chega e fala, não, o seu caso não é de indicação de terapia de vida passada. Tem casos que fala, realmente nós vamos... É o sintoma que vai dizer, é o quadro, é um profissional, precisa ser atendido. Então nós não estamos aqui nem para falar, vamos todo mundo para terapia, e nem para falar, não, ninguém vai para terapia. Nós não podemos. O Espiritismo é a proposta de fé raciocinada, lúcida, em que se pensa com clareza, com equilíbrio e com visão de futuro. Mas eu gosto de pensar, todos os elementos que você precisa saber das suas vidas passadas estão agora no seu presente. Faça um exame aí. Que tipo de problema você está vivendo? Financeiro? Não, financeiro não é. Meu problema é afetivo. Então está aí a sua vida passada. Ah não, meu problema não é afetivo, não, ele é financeiro. Olha aí o passado de volta. Não numa visão simplista, eu estou com um problema de dinheiro porque eu tenho um karma de não ter dinheiro. Não. Às vezes a questão é, tem 10 vidas que você está lidando mal com dinheiro. Ou porque você gasta mais do que ganha. Tem 10 vidas que você gasta mais do que ganha. Ou porque você tem uma relação doentia com o dinheiro. Você está querendo extrair do dinheiro algo que ele não pode dar. Por exemplo, autoestima. Então precisa olhar para essas coisas. Porque a proposta da encarnação, ela é uma proposta de renovação. Renovação espiritual. Que a gente olhe para os propósitos. Para os propósitos.